E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, Eric Silva, seja bem-vindo ao Circuito da Física. E hoje iremos resolver mais uma questão do Enem, uma questão do Enem de 2018, que fala sobre o princípio de funcionamento de uma alavanca. Então venha comigo e vamos resolver mais uma? As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas, aplicam a força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos: o alicate, a pinça, o carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de garrafa. Em qual desses objetos, ou dos objetos, a força potente ela é maior do que a força resistente? E aí as alternativas aí, ok? Antes da gente entrar e analisar cada objeto que a gente tem que falar um pouco sobre o princípio de funcionamento das alavancas. Como é que funciona uma alavanca? Bom, eu desenhei aqui uma barra, certo? Em cima de um apoio, tá? Que é esse triângulo vermelho. E daí eu aplico uma força P, que eu vou chamar de força potente. Quando eu aplico essa força aqui, tá? Então aqui na segunda figura eu apliquei a força, vai fazer com que essa barra gire em torno do apoio. E vai aparecer, obviamente, uma força resistente aqui. Então é dessa forma que funciona uma alavanca. Você aplica uma força em um determinado ponto da barra. O que ela vai fazer? Ela vai girar em torno de um eixo, tá? E vai aparecer uma segunda força aí, que no caso, que vai superar ou equilibrar, tá? Então, quando a gente aplica uma força num dado objeto e ele rotaciona, ele gira em torno de um eixo, a gente chama isso de quê? De torque ou de momento de força, certo? Então, para a gente ver aqui, como a gente vê aqui nas questões, o alicate, a pinça, o carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de garrafa, eles seguem esse princípio, o princípio da alavanca. E antes de a gente falar do princípio da alavanca, a gente tem que lembrar o quê? Que as condições de equilíbrio das alavancas, tá? Elas são obedecidas dessa forma. Somatório dos torques aplicado na alavanca, ela tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, eu tenho dois torques aí. O torque da força potente e o torque da força resistente, tá? Afinal, Éricles, qual é a equação do torque, né? Lembre-se que o torque ele é a capacidade, né, de fazer girar um objeto quando você aplica uma força, tá? Então veja bem, tá? O torque nada mais é do que a força, tá? Força F, vezes a distância, tá? Que é a distância da força aplicada até o ponto fixo, né? Ou eixo de rotação, como você preferir. Lembrando que às vezes a gente chama isso também de braço de alavanca, tá? Vezes o seno de alfa. Aí, seno de alfa, por quê? Aliás, o alfa é uma letra grega, certo? Esse alfa aí, ele é a inclinação, certo? Como você aplica a força, tá? Dependendo da inclinação que você aplicar essa força, você pode mudar o torque, tá? Se você aplicar perpendicularmente, ela vai ter um torque, tá? Se você aplicar, tá, se você ver minha mão aqui, essa aqui, vamos dizer que esse lápis aqui é a barra. Se eu aplicar assim, vai ter outro torque. Se eu aplicar assim, também vai ter outro torque. Então, dependendo da inclinação onde eu aplico a força em relação ao braço de alavanca, certo? Eu vou ter um torque diferente, um torque mínimo, um torque máximo, tá? Mas, para simplificar a nossa vida, como sempre os físicos fazem, né, a gente vai usar o alfa de 90 graus, ou seja, que a força vai aplicar perpendicularmente no braço da alavanca, certo? Por quê, Éricles? Porque o seno de 90 graus é igual a 1, certo? Então, nesse caso, quando eu multiplicar a força vezes a distância, né, vezes 1, vai ser a própria força vezes a distância. Então, isso facilita bastante a nossa vida, tá? Então, feitas essas considerações, aí a gente vai continuando aqui.
Bom, se o somatório das forças, aliás, dos torques é igual a zero, então a gente tem o torque da força potente e da força resistente, tá? Então vamos lá. MP, certo? Que eu vou chamar de MP, que é o torque da força resistente, mas, como é um somatório, né? Mais MR, que é o torque da força resistente, é igual a zero, tá? Ou seja, isso daqui está obedecendo, né, o princípio, as condições de equilíbrio das alavancas, tá? Então temos que fazer isso aí. Então isso significa que MP será igual a MR, e isso daqui em módulo, tá, pessoal? É claro que MR está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ter um sinal de menos aí, mas eu não quero saber dos sinais, eu quero saber do valor absoluto, tá? Para que a gente simplifique cada vez mais o problema, para não ter uma certa dificuldade aí. A gente não vai usar sinal de mais, de menos, aliás, para complicar o nosso problema. A gente vai deixar tudo em módulo, tudo bacaninha, tá? Então, neste caso, quem é o torque de MP? Né? Então, vamos lá. Torque de MP vai ser P, né, que é a força potente, vezes a distância, tá? dP aqui, que é a distância da força resistente, que é igual a quem? A R, que é a força resistente, vezes dr, que é a distância da força resistente até o ponto fixo, tá? Então, a gente já equacionou, né? Já colocou, né, a força potente relacionada com a força resistente, com suas respectivas distâncias. Então, agora a gente vai analisar aqui, né, o que a questão nos pede, e daí a gente vai para os objetos para a gente responder essa questão. Então, venha comigo. Antes de tudo, a gente tem que saber o seguinte: o que a questão diz para a gente? Né? Ó, a força potente, ela tem que ser maior do que a força resistente. Eu grifei aqui. Ou seja, se a força potente ela é maior, tá? Ela é maior aqui, nesse ponto. Isso quer dizer que a força resistente ela vai ficar menor. Vou colocar umas setinhas aí para simplificar o nosso problema. Se os torques da força potente é igual à força resistente, esses torques são iguais, então tem que haver uma compensação aí. Tá? Essa compensação vai ser nas distâncias, né, da força aplicada até o ponto fixo, ou o eixo de rotação, como você preferir. Observe, lembre-se que as distâncias dP e dr elas são inversamente proporcionais às suas respectivas forças aí, que é a força potente e também a força resistente. Se eu aumento a força potente, eu tenho que diminuir quem? A distância de quem? Da força potente. Agora, se eu diminuo, né, a força resistente, eu vou ter que aumentar quem? A distância da força resistente. Pronto. Só isso. Agora a gente fez isso aqui, vamos lá para os nossos objetos, para a gente ver aí e analisar como a gente vai ver aí essas distâncias, e daí a gente vai responder a questão. Bom, eu desapareci aqui da tela, né, por causa dos cálculos, né, aí. Observe o seguinte: se eu aplico, vamos analisar os elementos aqui, né? Esqueci de colocar os pontos fixos, né? Ó, os pontos fixos aqui do alicate vai ser esse ponto aqui, tá? Da pinça vai ser esse ponto aqui. Do carrinho de mão vai ser a própria roda. Do abridor de garrafa vai ser esse pontinho aqui que vai ficar, né, no meio, né, no centro da tampa, né? E aqui o quebra-nozes aqui, que vai ser esse pontinho aqui. Pronto. Coloquei aqui os pontos fixos. Agora vamos colocar as nossas forças aí. Resistente e potente. Imaginando que tem alguma coisa aqui, tá? Então você vai aplicar a força nesse alicate com algum objeto aqui. Então se você aplica uma força potente no cabo do alicate, que vai ser nessa posição aqui, então, ó, a distância, tá? A distância da força aplicada até o ponto fixo, a gente vai chamar de dP, tá?
dp, tranquilo. E se esse objeto está aqui, ele vai, obviamente, né, quando você aperta, ele vai reagir com a força resistente R aqui, tá? E com isso, a distância do ponto fixo até onde está a força resistente, a gente chama de dr. Bom, na questão, a gente fez o seguinte, ó. Olha o que a gente fez aqui. Que, para que a força potente seja maior do que a resistente, a distância da força potente tem que ser menor do que a distância da força resistente. Então, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui que dp tem que ser menor que dr. Pronto. Coloquei aqui, né, a nossa condição. Né, para que a força potente é maior que a força resistente, a distância da força potente tem que ser menor do que a distância da força resistente. Pronto. Observando aí, ó, onde está, né? Onde está o dp e o dr. Quem é maior? O dp, né? O dp ele é maior, ou seja, não está nesta condição aqui. Ela não pode estar nessa condição. Significa que o alicate não é a questão, não é a alternativa correta aí. Vamos para a pinça. A pinça está aqui, né? Tem um objeto aqui que você vai pegar, né? Lembrando que você aplica a força no meio da pinça e nunca aqui em cima, né? Aqui onde é que está o objeto, porque você não vai pegar ele com muita precisão, tá? Então você aplica no meio da pinça, tá? Você aplica aqui a força potente aqui. Então, obviamente, vai aparecer, né, uma força resistente saindo aqui, né? Então, pronto. Já coloquei as forças. Agora, as distâncias é você pegar a distância, né? De onde eu apliquei a força da força potente aqui, né? A força potente eu apliquei aqui, vai até o ponto fixo. Aqui é o que eu chamo de dp, tá? Agora veja. A distância da força resistente, ó, até o ponto fixo vermelho aqui, eu vou chamar de dr. Agora observe. Veja bem. A distância da força potente ela é menor do que a distância da força resistente. Isso significa que a pinça obedece a essa condição aqui. E ela é a resposta correta. Tá? É a letra A. Então já descobrimos qual é a resposta. Hércules, e o carrinho de mão, e o quebra-nós, e o abridor de garrafa? Bom, esses aí vai ficar um pouco, quando a gente for analisar cada um desses, vai ser muito parecido com o alicate, onde a distância da força potente ela é maior do que a força resistente. E por isso elas não estão nessas condições aí, certo? Que para a gente ter uma força potente maior que a força resistente, a gente tem que ter uma distância da força potente menor do que a distância da força resistente. Lembrando que quando você tem um objeto que ele tem a força potente maior do que a força resistente, é porque você quer um objeto que ele pegue, que ele consiga pegar outros objetos com muita precisão, tá? Então, por isso que você quer uma força potente maior, para pegar, né, objetos com muita precisão. E a pinça, ela serve para isso, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Continue acompanhando o Circuito da Física. Se inscreva no canal, curta o vídeo, coloca nos comentários aí. Se você tiver uma questão que você quer a resolução completinha, né? Se você, às vezes você sabe a resposta, mas não sabe o porquê foi aquela resposta, manda para mim. Manda pra gente do Circuito da Física aqui que a gente vai resolver e fazer um vídeo aqui mostrando toda essa, dar uma revisão no conteúdo, traz tudo bacaninha para vocês, ok? Então, curta o vídeo, né? Compartilhe com a galera aí sempre, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.